eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, somos mais de 160 mil inscritos, mas continua faltando você, senão a gente já estava nos 170 mil, hein? Curta, comenta, compartilha, dá uma olhadinha lá na playlist, tem muito assunto bacana para você assistir. Deixe-me dar uma dica de leitura para vocês. Elegância, espiritualidade e engajamento. Esses são os 3 E's da mulher elegante, espiritual e equilibrada. Dá para você crescer e aparecer, mas dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, sendo elegante, espiritual e engajada e promovendo engajamento. Da pastora Daniela Linhares, da editora Vida, direitinho para o coração da mulher que quer crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Falando em mulheres elegantes, espirituais e engajadas, o Conversão de hoje recebe as meninas do Desperta Débora. Sabe o que é esse ministério? Qual que é esse chamado? Hoje a gente está com a Tânia Mara de Oliveira Cardoso. Isso. Bem-vinda, Tânia. Obrigada. Com a Débora das Déboras, Débora Fernandes Ottoni Salles, e com a chefinha delas aqui, que é a coordenadora da GTC Manicede, Josefina Ventura Silva. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Conta aí um pouquinho, como é que começou esse movimento Desperta Débora? Priscila, assim, o ministério começou de uma forma, assim, bem espontânea. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª, todos conhecem, né? Mas o pastor Marcelo Galberto foram num congresso lá em Seul, em 1994. Coreia do Sul. Foram com vários pastores, foi um congresso que a Coreia pagou para pastores do mundo inteiro para ir lá. Eles queriam fazer um engajamento para o mundo, para divulgar o evangelho, e eles ter jovens sendo consagrados deles lá, e eles queriam que o mundo todo estivesse, vários pastores do mundo estivessem lá. E chamaram esses 2 pastores, mas alguns outros aqui do Brasil também. E os 2 foram, e nesse evento, no dia da consagração desses jovens, foi um estádio muito grande, vários jovens sendo consagrados, e mães ali também. E o pastor viu que do lado dele tinha uma coreana, que ela estava de joelhos orando, e orava intensamente em coreano. E ele não conseguia entender, então ele pediu para o tradutor dele falar com ele assim: o que ela está falando? Por que ela está assim, dessa forma tão intensa? Aí ele falou assim: nesse exato momento ela está falando assim, que Deus me use para ser mártir, para salvar pelo menos uma pessoa na Coreia do Norte. Isso impactou tanto ele, falou assim: nossa, como uma jovem está tão engajada, né, para poder ser uma missionária engajada. E aí ele ficou impactado com isso. Quando ele chegou no ônibus, para já voltando, ele viu lá o folder que eles entregaram, e lá tinha falando que aquele evento tinha sido mães que oraram para aqueles jovens para que eles se levantassem. Aí ele teve essa ideia de levantar mães que orassem para que jovens fossem levantados para se tornar missionários e levar a palavra de Deus, né? Que ele falou assim: eu queria ter esse evento também no Brasil, de vários jovens sendo consagrados, como foi lá. E ele veio e chamou o pastor Marcelo Galberto, que é o líder da MPC, que é a Mocidade para Cristo. E eles 2 fizeram esse engajamento juntos para poder começar esse ministério. E aí começou o ministério e começou a divulgação de tudo, né? Como que eles iam fazer, como que ia ser esse evento, como que podia. E chamaram a esposa do Jeremias, que era a Ana Maria na época. E ela, na época, quando eles comentaram com ela, já pelo telefone, de lá mesmo eles ligaram para ela, ela falou assim: Deus me deu um sonho essa noite que eu preciso me levantar em oração mesmo. E aí, quer dizer, Deus foi testificando. Tanto com os 3 ali, esse movimento, né? E foi uma ideia tão do coração de Deus, né, que o Desperta Débora, ele foi crescendo. Hoje ele está mais de 60 países, né, são mais de 100 mil Déboras. Poxa, é um movimento. Todas as regiões. E enorme ainda. Uhum. Então, mais de 60 países. Uhum. E a ideia é porque viu uma mulher ali de joelhos orando. Isso. Incrível. E isso tem tudo a ver com o lema, tema, como é que fala? O tema. Nosso tema, né? Fala aí pra gente. Mães de joelhos, filhos de pé. E vocês estão percebendo isso mesmo? Que mães de joelhos, filhos de pé? Muito. Muitos testemunhos, né? E aí, como é que é aqui?
Muitos testemunhos, até mulheres, né, que ainda não eram mães, mas que essas mulheres começaram a frequentar o Desperta Débora com o sonho de ser mães. Esse celular tocando é um Desperta Débora? Despertar é o horário É o horário da oração. Hora da oração. Olha, legal. E aí, elas começaram a frequentar o Desperta Débora com o sonho de engravidar, né? E hoje elas estão com os bebês no colo. Também temos livramento, temos maridos convertidos por oração do Desperta Débora. Porque são apenas 15 minutos por dia. A gente fica muito mais tempo em rede social. E assim, a Débora ora sozinha ou ela liga para alguém para orar junto? Normalmente a gente ora sozinha. Em casa? Em 15 minutos a gente ora em casa. Né? Nós temos os alvos de oração, né? Que é a conversão dos nossos filhos, para que os que estão desviados, tanto dentro como fora da igreja, voltem para o Senhor, para que levante essa geração compromisso que a gente tem orado. O lema, né, do ministério, até 2037, 1 milhão de jovens compromissados com o Evangelho. Uhum. E a gente ora também pelas escolas, um avivamento nas escolas e universidades. E a gente teve, no ano passado, agora em 2025, um ato profético na porta do UFMG. Foi uma coisa mais linda do mundo. A gente se sentiu um mover de Deus. As Déboras se reuniram lá, levantaram a nossa voz, levantamos as nossas mãos e clamamos pelo UFMG, pelas pessoas que estão ali, pelos alunos, pelos professores. E a gente, assim, transcende a nossa família, sabe? E assim, vamos supor, aqui não tinha o Desperta Débora. Como é que começou aqui na Getsemane? Esse movimento, ele não tem bandeira denominacional. Uhum. Qualquer igreja pode implantar. Nós temos, assim, várias denominações que têm o Desperta Débora. Qualquer igreja que tenha vontade de implantar o Desperta Débora, ela pode fazer contato com a coordenação, né, de Minas ou do estado dela, porque nós temos no Brasil todo, e no mundo, né? E aí ela implanta esse Desperta Débora, porque são mães que fazem um compromisso. Nós temos uma fichinha que faz um compromisso e são cadastradas no sistema do Desperta Débora. Porque até 2037 nós estamos com uma meta de levantar mais de 200 mil Déboras e 1 milhão de jovens para converter nessa geração compromisso. Gente, eu escatologista achando que o mundo cabe em 2030, e vocês estão falando que até 2037 você tem um alvo, glória a Deus. É isso aí. Esse alvo ele pode até crescer para que mais pessoas se convertam, né? Isso. Tá, as Déboras oram em favor dos filhos. Isso. Não apenas dos seus, mas em geral? Ou são filhos biológicos, espirituais, que às vezes a pessoa não é mãe, mas tem aquele sobrinho que ela trata como se fosse uma mãe. Como se fosse uma mãe. E os filhos adotivos. Então a gente amplia, né? Essa questão dos filhos. E, na realidade é um filho gerado no coração. Independente de como ele foi gerado. Se ele foi gerado biologicamente. Você pode também, né? A gente também tem fato, vocês podem adotar também. Às vezes a mãe, ela é uma cristã e o marido não é. Ela pode adotar o marido. Próprio filho. Tá orando por ele. Não porque tem esse testemunho. Tem esse testemunho. Verdade. Nós temos testemunho, né? Porque a Débora adotou o marido dela como um filho espiritual. E foi, esses dias, ele voltou para Jesus. Depois de 7 anos orando por ele. Olha, legal. Não desiste nunca. Ele ficou 7 anos fora da igreja e voltou agora. Vocês falam assim, mães de joelhos, oração, contrição, suplicação de graças, é tudo envolvido nesse movimento. Tudo. Uhum. Mas a gente, todos os dias, tem os alvos macros, que são esses que a pastora Josefina já explicou. Mas todos os dias nós temos um motivo de oração. Sabe? Tá, então se todos os dias tem um motivo, como é que esse povo fica sabendo desses motivos? De várias formas. Instagram, tá. Débora Getsemane. No WhatsApp, né? No WhatsApp, na lista de transmissão. Então, tem várias formas que a gente faz. E, assim, é interessante, porque, vamos supor, eu tenho uma lista de transmissão. Aí, pessoas que estão na lista de transmissão pedem para incluir outras pessoas. Boa, sabe? O grupo vai crescendo. Vai crescendo. Então, tem pessoas lá na minha lista de transmissão, por exemplo, que nem são cristãs, mas todos os dias recebem esse alvo. Tá.
Quando eu comecei há um tempo maior de oração, meu pai fez um desafio para mim, porque eu sou rainha do SOS, né? Socorro, Deus, me livre do acidente, só aquelas orações, frases muito rápidas. Ele me ensinou a orar com um cronômetro. E aí eu orei 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Como é que é esses 15 minutos? Você pode fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos à noite. Nossa, vocês facilitam tudo, né? Beleza, não tem desculpa. Gente, pode mas orar. 5 minutos é muito pouco. Até os 15 minutos são poucos. Na hora que a gente percebe, a gente já passou mais de 15. De meia hora, uma hora. Olha, eu concordo com vocês. Agora... Mas inicialmente eu usei 1 minuto. E eu falava assim, Deus, eu não tenho um monte para falar nesse 1 minuto. Depois agora eu falo, não, 1 hora a gente consegue orar, 2 horas, né? Às vezes a gente levanta de madrugada para orar. Mas isso veio com a maturidade. Verdade, isso mesmo. Mas eu tô falando a verdade. Às vezes a pessoa precisa dessa prática. Mas é da porque oração, a pessoa né? tem um direcionamento. Tem um objetivo, Tem um objetivo. Tem que fazer esse compromisso, né? Sabe? O compromisso de orar esses 15 minutos te leva, né? Não obriga, mas te leva a ficar incomodada. Hoje eu não orei os 15 minutos. Isso. Hoje eu não orei pelos meus filhos. Tanto que nós temos um lema que é assim, já orou por seu filho hoje? Quando nós fazemos alguns eventos, e as Déboras têm os eventos, inclusive a Parada Nacional, que foi o que nós fomos na porta da UFMG, todo segundo sábado, antes do Dia das Mães, as Déboras saem pelas ruas, né? Geralmente cada uma na sua região, e a gente com faixas, a gente fica no semáforo, a gente distribui panfletos, distribui brindes, oram pelas mães que estão na rua, perguntam pelos filhos, né? E uma das coisas que nós também, além de orar pelos filhos, nós cuidamos dessas Déboras. Porque a mãe precisa de cuidado, porque às vezes ela está enfraquecida. Isso que eu ia perguntar, quem é que cuida de quem cuida, né? Isso, nós cuidamos de nós mesmos, né? Porque tem um momento, o culto de Débora, ele é voltado para a oração pela Débora, né, para fortalecer aquela mãe que está ali desgastada, às vezes com o filho nos vícios, nas drogas, né, e ela está ali, chega ali arrasada, e a gente está ali para dar apoio, para orar junto. A gente ora às vezes de 2 em 2, nós estamos ali para cobrir, para fazer visitas também. Então, a importância do Desperta Débora é porque nós temos, sem ser bandeira denominacional, e as igrejas nos acolhem, como a Getsemane aqui, né? Pastor Jorge abriu as portas para o Desperta Débora, nós já vamos fazer 14 anos tá aqui. Não é novo, não. 14 anos é bastante tempo. Exatamente. Tá, eu tô aqui só 6 e pouquinho. Como é que é o movimento Desperta Débora dentro da Getsemane? As mães da igreja, que é em número muito significativo, elas estão comprometidas? Nós temos um grupo de WhatsApp bem comprometido, assim, nós temos lá 125 mães lá. Então é expressivo. E aí a gente posta as orações, elas fazem os pedidos, e o grupo é bom porque a gente pode fazer o pedido, né? Você está numa emergência, você faz um pedido. Ali, né? Aí tem essa cobertura das mães orando ali por você. E nós temos aqui em Getsemane 2 cultos no mês, que é a primeira quinta do mês, às 15 horas no cenáculo de oração. E esse ano nós temos também no sábado, no terceiro sábado, às 17 horas. E esse ano nós fomos transferidas para o Salão Diamante. Quer dizer que cresceu. Cresceu, né? Então, Então, as Diamante, mulheres quem precisam vir. Vamos precisar encher, viu, mães? Venham que nós precisamos encher lá. Tá. Quando as mulheres começam a orar, vocês têm testemunhos? Você contou da menina que queria ter um bebê e não tinha, e vocês oraram. Isso. E Deus mais de uma, tá? Deus acabou com a infertilidade. Teve uma que teve 3, né? Porque não podia ter mas não teve 3. Ela não podia. É porque já começa a orar pelo filho antes mesmo de ter o filho. Sim. E Deus trabalha. Na verdade. E nosso projeto agora, o pastor Marcelo começou um projeto novo, porque ele foi vendo que as Déboras estavam envelhecendo e não estavam chegando Déboras novas. Ele falou, agora nós estamos querendo Déboras novas Déboras e Déboras novas. Ele sempre chama nos cultos, ele sempre chama, gente, tem alguma Débora aqui com menos de 40 anos? Vem aqui na frente que nós vamos estar orando. E aí a gente tem esse projeto em Getsemane também. A gente está engajando essas meninas novas, né? Porque ela pode entrar para o ministério antes mesmo de ser mãe. Nós temos uma das nossas meninas, a Luciana, ela entrou para o ministério, não era mãe, ela não era nem casada. Nem era casada. Casou. E ela quis entrar e começou a orar, casou,
E hoje ela já tem a filhinha dela. Né? Então você pode Não, engajar. tem uma coisa que, olha, quem está assistindo aí vai me entender. Agora estão valorizando as vovós. O projeto da sua avó. A vovó projeto ora das duplamente, vovós, né? né? Já que estraga o neto, tem que orar mais mesmo, né? Não, quem é vó vai me entender esse Você já é vó, derretimento. Tânia? Eu sou Que vó. é isso, menina? Tô longe disso. Então, assim, até mesmo um estímulo para as vós, para as avós, sabe? Para orar também. E, assim, uma valorização do papel de avó dentro da família. E tá bem legal, até porque eu sou vó, né? Então você Então, tô falando. Você falou dessa questão de Déboras com menos idade. Eu vejo que em qualquer igreja, quando as mulheres elas são convocadas, elas respondem com força, com presença e mais do que isso, elas perseveram. Eu não vejo, desculpa meninos, não estou falando mal de meninos não, mas a verdade é que os homens desistem mais fácil. E é da Coreia que vem um exemplo muito interessante, Isso. né? O Po Yong-soo, quando ele esteve doente, que ele se retira, as mulheres carregam ali aquela Isso igreja. mesmo, é. E na oração, e as Déboras fazem isso. A gente mantém, né? O grupo lá a gente mantém, mesmo que fique poucas orando, mas tem sempre ali, sempre perseverante ali orando, sabendo que Deus tem resposta, né? Então a gente não desiste. Tá, Deus tem resposta. Me fala um pouquinho desse poder da oração. Como é que vocês têm sentido isso? Por meio dos testemunhos. As respostas de Deus, elas são palpáveis. Você teve seu filho... Tive o meu filho, né? Que estava lá... Ressuscitado. Foi ressuscitado pelo Isso é verdade. Senhor. Né? Aí, ó, dá uma olhadinha no testemunho. Não porque, assim... mas você é uma Débora e aconteceu algo com seu filho? Sim. Aconteceu? Aconteceu, né? Porque nós estamos Estamos na chuva, vamos molhar. Mas você crê que essa oração faz no momento diferença? terreno. E Protegeu, também, né? Sim. Depois... Essa semana nós tivemos um testemunho lindo. Ontem, do culto da tarde, do culto de 15 horas, o Samuel, filho da pastora Tereza, pregou pra gente. Ele acabou de sair do hospital, ainda está fez cirurgia de cotovelo, que ele sofreu um acidente. Um acidente gravíssimo. Assim que ela soube do acidente dele, ela já postou pra gente orar. Depois que ela ficou sabendo que ele caiu na BR, na MG, e ele machucou. E quando ele viu, estava vindo um carro em alta velocidade. E ele estava na frente daquele carro. E ele olhou e pensou assim, eu preciso sair. Daqui. Rolou, porque se ele não rolasse, o carro ia passar. Passou em cima da roda da moto dele. Mas temos também libertação de drogas, filhos que foram libertos de drogas, sabe? E estão pregando o evangelho hoje. Quer dizer, vale a pena. Vocês também têm uma outra frase, né? Todo filho precisa de uma mãe que ora. Exatamente. Isso, Não, Priscila, e também nós não temos só o culto, não, são vários eventos. Uma vez por mês, todas as igrejas se reúnem, né, que a gente chama de cultão. Aí vocês vão se encontram. De Déboras. Cultão das Déboras, normalmente no último sábado. Aí as Déboras se reúnem para um momento de comunhão, de compartilhar, de adorar o Senhor, sabe? Uma Débora fortalecendo a outra, né? Mas na sua igreja como que é feito, troca ideia. E onde acontecem esses encontros aí? Tem uma agenda. Cada igreja, a agenda é aberta no novembro, Isso, né? E aí as igrejas que querem se candidatam e seleciona uma por mês. Esse ano nós tivemos o congresso de 30 anos. Esse ano não, né? 2025. 30 anos, foi lá em Brasília. Foi assim, teve gente... 30 anos de uma boa ideia, né? Teve gente assim, de fora do nosso país. Teve uma indiana lá que deu um testemunho maravilhoso. Conta aí, né? O que ela contou? Não, ela pediu pra gente deixar só lá. Aí, tá vendo? Esses negócios de Débora tá que nem aquele pessoal lá do encontro com Deus. A igreja é perseguida, né? A igreja é perseguida. Aí ela pediu pra deixar só entre a gente. Mas ela contou... o desejo dela, a alegria dela quando chegou no Brasil, porque as indianas não podem sorrir e não aceitam abraços. E ela estava sentindo falta disso. Então, aqui no mulheres... Brasil, então, mulheres, a gente não pode reclamar da nossa terra, né? Porque nós temos esse calor humano. A gente lá no culto de Débora, a gente se abraça, porque às vezes um abraço cura. Às vezes aquela mulher está precisando de um abraço. E ela dizem que a gente tem que ter uns 5 por dia, né? E eu acho interessante que no culto de Déboras você tem nome.
Tá. Porque normalmente a pessoa fala, ô irmã. Ah, não, lá você é chamada Priscila, ou Débora. Isso é bom. A gente tem esse cuidado de chamar a pessoa pelo nome, sabe? Para que a pessoa saiba assim, nossa, sou eu mesma, né? Me conhecem. Tem identidade. Né? Eu tenho uma identidade aqui neste lugar. Amém, olha, isso é bom também. E quando uma igreja, uma missão, uma congregação, seja o nome que for, quer ter o Ministério Desperta Débora, como é que ela faz? Ela normalmente entra em contato com alguma coordenadora, né? Então, se ela estiver, por exemplo, em Belo Horizonte, nossa coordenadora, esse ano começou numa coordenadora nova, é a Simônia. E aí, dependendo de quem indicou para ela, vai dar o contato da Simônia e a Simone vai dar a coordenada para ela. E chama uma equipe. Mas é tranquilo? É super tranquilo. Chama uma equipe lá e a equipe faz uma implantação. Mas tem que ter autorização do pastor da igreja. Tem uma carta que ela tem que preencher, o pastor assinando, autorizando ela. O pastor autorizou e vai ter o ministério. Alguém vai lá ensinar como funciona? Tem manual, né? Tem toda uma legislação, tem todas as regras, né? Tem toda uma hierarquia. E aí nós, da coordenação, porque se for uma missão da Getsemane, nós vamos na implantação, a gente inaugura lá e estimula. Às vezes elas nos chamam também para participar de alguns cultos deles lá. E já aconteceu Déboras desistirem de orar pelos filhos? Um dos alvos que a gente tem desses diários, que eu te falei que cada dia é um objetivo diferente, exatamente esse, sabe? Para que o Senhor desperte mais Déboras e não permita que as Déboras desanimem, sabe? Então nós também temos essa preocupação em cuidar daquelas que estão orando, né? Então eu creio, sabe, Priscila, que quando você tenta desanimar das Déboras, outra te levanta. Eu falo assim, uma vez Débora, sempre Débora. Sempre Débora. Porque aquilo fica enraizado no seu coração, sabe? Parece uma coisa que você não consegue tirar, entendeu? Eu não estou conseguindo ir aos cultos, mas você ora. Entende? Porque aquilo nasce do seu coração. É uma coisa que vem do coração de Deus, direto para o nosso coração. É uma coisa que eu posso falar inexplicável. Tá, e como é que as Déboras estão vendo... Ao mesmo tempo que nós percebemos um crescimento exponencial do Evangelho, nós estamos vendo que o Brasil hoje é um país cristão, né? 44% da população se declara cristã. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos vendo o equilíbrio dessa terra sarada, dessa terra transformada. O que vocês acham que está faltando? Mais oração? Mais posicionamento dos cristãos. Nós somos omissos, estamos em cima do muro? Estamos. Nós não estamos de joelhos. Porque às vezes as pessoas acham que o joelho é físico, coração de joelho, né? Porque eu vejo, nós oramos muito também pela nossa nação. Isso. Porque assim como Débora foi levantada como mãe de Israel, nós mulheres somos, eu costumo dizer, somos mães do Brasil. Nós precisamos orar pela nossa nação e nos posicionar, porque nós somos cidadãs do céu, mas também somos cidadãs dessa terra. E nossa nação precisa da nossa oração. Eu costumo dizer que esse ano é um ano de guerra no Brasil. E as mães, né? Eu queria até dar um recado aqui, porque nós somos nós somos um exército de mães que oram. Mãe, você é muito importante no seu lar. Você é coluna, você é o termômetro da sua casa. E você precisa se engajar e você precisa se posicionar como guerreira da sua família. Ali na sua casa, você é uma guerreira de oração. E você é aquela que não vai falar mal do seu filho, você vai profetizar, você vai olhar com os olhos da fé. Aquilo que você ainda não vê, você vai ver com os olhos da fé, olhos sobrenaturais, porque você precisa profetizar que o seu filho é um compromissado com o Senhor, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu filho, não desista do seu filho, nunca desista do seu filho, porque Deus não desiste de nós. E as mães não podem desistir dos seus filhos, precisam tomar posição dentro do seu lar, guerrear dentro da sua casa, marchar dentro da sua casa, profetizar que a minha casa é do Senhor Jesus, meu esposo é do Senhor Jesus, meus filhos são do Senhor Jesus, para
para que você levante uma geração compromisso, porque está em nós a responsabilidade de passar o bastão do evangelho para a próxima geração. É isso que pesa muito quando eu penso nesse ministério. Sim. Porque a igreja não pode terminar em nós, né? Se a gente não orar por essa geração para que ela se levante, vai terminar em nós. Como a gente vê em muitos países já aconteceu isso, né? Sim. Nós Na vemos Europa, testemunhos, né? Na Europa de tantos homens de Deus que são exemplos para nós, mas a próxima geração, né, não recebeu esse legado. Então, é por isso que nós nos colocamos de direito por essa geração, porque a gente quer ver essa geração se levantar. Vocês estavam falando aqui, me ocorreu uma coisa. Biblicamente, o marido deve ser o sacerdote do lar. Isso. Uhum. Mas a gente está vendo, meninos, a gente sempre acaba falando que os homens estão deixando a desejar, mas as mulheres, elas se levantam. E quando você se levanta em oração, você consegue esse comprometimento do esposo? No seu caso, sim, né? No seu... Tá chamando meu esposo toda noite. Vamos orar junto. Menina, olha como ela se saiu. Mas, Priscila, eu tenho um testemunho, porque o meu esposo não gostava de crente, não gostava que a gente orasse, mas eu criei as minhas filhas falando da palavra, orando com elas, no deitar, no levantar, caminhando. Deuteronômio 6, nós precisamos inculcar a Bíblia. Então, assim, por muitos anos eu fui proibida de ir à igreja. E mesmo assim você estava ali ministrando? E mesmo assim eu estava ministrando nas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas que estão com o Senhor, firmes no Senhor, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu paguei um preço. Nós precisamos pagar um preço. Olha, esse é um ano que eu tenho sentido muito no meu coração da gente aplicar a 2 Crônicas 7,14. Ah, se o meu povo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é humilhar? Jejuar. O crente hoje não jejua mais, não ora mais, não se arrepende dos seus maus caminhos. Não clama, né? Não clama. Então, é necessário. Aqui, você está tocando num ponto que eu acredito que tem tudo a ver. Que muitas coisas que estão acontecendo com a nossa nação é omissão do povo de Deus. Com certeza. Porque se a partícula C aí é condicional. Isso. Se o meu povo, ou né? seja, eu não estou fazendo. Aquela mulher hemorrágica, ela fala, se eu tocar. Mas ela não para nessa condicional, e ela toca, ela estende a mão e toca. Não importa a convenção, não importa se não pode, ela vai lá, toca em Jesus e as coisas são transformadas na vida dela. É porque a gente não pode esperar uma situação confortável. Né? Esse ano não será porque confortável. Porque é no terremoto que Deus age. Não está sendo porque muitas pessoas esperam as coisas melhorar, pensam, vou esperar melhorar. Não, Deus agiu lá com Paulo e Silas, foi no terremoto. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente fica esperando, porque desgasta o nosso emocional, desgasta, porque nós somos mulheres. Nós somos mulheres que cuidamos de casa, cuidamos de marido, cuidamos de outros ministérios também. Né? Cuidamos de ovelhas. Você não está só no Desperta Débora, não tô só tem no muita Desperta coisa para fazer, né? Então, a gente precisa entender que independente da circunstância, independente da situação, nós somos filhas do Deus Altíssimo. Filhas amadas. Então, nós precisamos permanecer firmes, sabe? E igual Efésios fala, né? E ao final de tudo, permanecer firme. Né? Ficar firme no Senhor, perseverante. Lá em Coríntios fala, né? Para que a gente vai saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E olha, lá no livro de Salmos, se eu não me engano, 92, fala assim, que alegria ver a resposta de uma oração. Né? É verdade. Isso não tem preço. Aí você até esquece a luta que você passou quando você vive a resposta de uma oração. E como mães, a gente tem que lembrar que os filhos, eles são cíclicos, né? Eles passam por fases. Isso. Tem uma época que eles acham que a gente sabe tudo. Tem uma época que eles acham que a gente não sabe nada. E nessa hora que a gente tem que saber que é hora da gente interceder ainda mais para que eles entendam que estamos ali por eles e para eles, né? Ô Priscila, você falou nessa a parte do masculina, né? E o Ministério sentiu isso também. Nós fizemos 30 anos de Desperta Débora e começou um projeto com os homens também. Porque os homens se sentiram, né? Também queremos essa missão de orar. E aí começou os Homens de Coragem. Eles fizeram 3 anos. E tem as coordenações já também nacional, estadual. Eles acordaram. Eles acordaram. Então aí, estão engajados com a gente. No nosso congresso 30 anos tinha também, paralelo, os Homens de Coragem. Ah. E eles estão
engajados também. É isso aí. Olha só, a gente está quase terminando. Então, para não perder essa oportunidade, vou deixar cada uma ou contar uma experiência ou fazer um convite. Você vai fazer o convite pro povo, né? Vir pro Desperta. Mas assim, se tem um testemunho, alguma coisa assim, pra gente fechar mesmo com chave de ouro esse Desperta Débora, essa chamada para um compromisso de orar em favor dos filhos, em orar em favor da nação, desses 50 motivos que vocês têm aí, que eu também quero fazer parte. Eu mando você. Vai lá, fala aí, cada uma por vez. O meu testemunho, né? Pode falar, olhando aí pro pessoal a gente já registrar. teve até um podcast que meu filho foi cortar um cabelo e tomou 3 tiros numa barbearia. Meu filho chegou a morrer dentro da barbearia e o Senhor ressuscitou meu filho lá dentro por causa de oração de um jovem. Que ele fala, lembrei que eu podia orar. E ele orou. Mas diante disso tudo, as orações que eu faço para o meu filho todos os dias, chegou diante de Deus. Meu filho hoje está bem, meu filho não teve sequela nenhuma, para a glória de Deus. Passo por cirurgia, ficou no CTI, mas hoje é um menino que tem testemunho, está passando de igreja em igreja, contando testemunho, já está sendo convidado. Pessoas têm se convertido porque uma mãe se coloca de joelho diante do pai. Então, mãe, o seu joelho, ele tem que estar calejado. E o seu filho, de pé. Amém, amém. Vai lá, Débora. Já orou por seu filho hoje? Mãe, eu quero dar um recado para você. Se levante, fique firme, faça aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Oriente seu filho que é pequeno, crie ele na palavra de Deus, fale da palavra de Deus, ore por ele, nunca desista do seu filho, por mais difícil que você esteja achando que as coisas não vão melhorar, mas o Senhor está cuidando. O Senhor, Deus não nos deu filhos para desonra, Deus nos deu filho para povoar o céu. Nossos filhos são missionários do Senhor. Profetize incessantemente na vida dos seus filhos. O meu filho é do Senhor Jesus. Não esqueça de orar pelo Brasil. Nós somos intercessoras, estamos aqui reparadoras de brecha para o Brasil, porque o Brasil, a resposta para o Brasil vai vir da igreja, uma igreja de joelho, arrependida, quebrantada, para que nossa nação, para que o Senhor possa ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Amém. Amém. Eu queria convidar, né, especialmente todas as mães da Getsemane Sede, das missões, vem participar com a gente. Nossos cultos acontecem na quinta-feira, às 15 horas, aqui no Cenáculo de Oração. No terceiro sábado, inclusive esse mês é dia 17 de janeiro, às 17 horas, no Salão Diamante. Você é muito importante para nós. Vem participar, vai ser acolhida, vai ser amada, você vai ser amparada e nós vamos estar orando juntas. Queria convocar também as missões, nós temos várias missões que tem Desperta Débora e são uma equipe maravilhosa. Se você que está em alguma missão deseja ter esse ministério, nos procure. Podemos te ajudar e podemos implantar ali e também fazer parte desse ministério conosco. Vai ser uma bênção. Deus tem feito grandes coisas e eu sei que você vai viver também grandes milagres que Deus tem para vocês, tá bom? Amém. Legal demais, olha só, 60 países, milhares, talvez milhões de mulheres orando para que seus filhos permaneçam de pé. Conheça mais aí o Desperta Débora, atende o convite das meninas aí, vem participar e é bom a gente conhecer o que tem aqui à disposição da nossa igreja. Isso. Porque você não está sozinha, tem aqui um batalhão, né? Um exército. Priscila, antes da gente terminar, a Débora recebeu uma homenagem lá em Brasília, por 30 anos do Desperta Débora. E nós fizemos uma... tem um diploma. Esse diploma é lá da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Foi homenageada o Desperta Débora. O Desperta Débora foi homenageado lá. Nós chegamos na Câmara, oramos, clamamos a Deus naquele lugar. Sabe? Foi um mover de Deus na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então é um ministério atuante e que crê no poder da oração. Amém. E lembrando sempre, né?
Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, desperta Débora. Meninas, muito obrigada. Filhos vocês vão falar? Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Amém. Muito obrigada. Gente, não digam não ao convite das Déboras. Participem. Obrigada, meninas. Obrigada.